o nosso primeiro dia foi o arrebatamento à igreja, milênio e a grande tribulação, ontem, e hoje símbolos e os selos do Apocalipse. Está com a sua Bíblia aí na mão? Caneta em gel, marca-texto em gel? Então vamos orar. Deus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está assistindo essa live. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada vida, em cada família, em cada casa, em cada lar. Eu não sei em que momento que as pessoas estão assistindo para aprender da palavra. Eu não sei em que situação que eles estão passando. Eu não sei o que passa na mente e no coração, mas Espírito Santo abençoa cada uma de cada família sendo representada nessa noite. Abençoa os lares, casamento, área emocional, conjugal, financeira. Abençoa os sonhos, os projetos. Abra a mente também da graça e do reino. Que o Teu reino possa ser expandido na vida de muitas pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus, ó Deus. Que essa noite venha ser impactante para a vida de todos e que possam frutificar através desses ensinos. Amém? Pessoal, então, símbolos e os selos, tá? E amanhã nós vamos estudar sobre o juízo final, a besta e o anticristo. Amanhã é uma aula pesada. Então, vocês não faltam, porque amanhã é o fechamento. Nós vamos estudar sobre o juízo final, o anticristo e a besta, e eu já vou liberar o link para vocês adquirirem com promoção. Vai estar um desconto, tá? O preço vai ser com desconto e ainda pode parcelar em 12 vezes. Vai durar, eu vou ver se eu deixo por uma semana, acho que eu vou deixar por uma semana e depois volta o preço normal dele, tá? E não vai ter desconto, porque eu sei da entrega que tem e o conteúdo que eu vou estar entregando sobre este curso. Pessoal, Bíblia então, caneta em gel, marca-texto em gel. Vamos falar então hoje sobre os selos e os símbolos. Então vamos lá. Quando você muda, nós já vamos começar a live aqui, ó. Quando você muda a sua natureza, muda também os seus hábitos. Guarda essa frase. Quando você muda a sua natureza, muda também os seus hábitos, tá? Vocês sabem que existem duas sabedorias na Terra? Vocês sabiam disso? A sabedoria que vem do alto e a sabedoria da Terra. São duas sabedorias. A sabedoria do alto com origem no céu. Essa é a sabedoria pura, né? E a que vem da Terra, com origem na Terra, óbvio, né? Só que essa sabedoria da Terra ela é diabólica. Por quê, Danilo? Fazem sempre perguntas. Por quê? Porque faz correr de um lado para o outro sem te fazer gerar frutos. Não gera frutos. Tá? Não gera frutos. E também não se norteia por resultados. Tá? Mas sim por frutos. Por frutos. Não por resultados, mas por frutos. Outra coisa, quem é discípulo? Já vai anotando tudo isso aí. Quem é discípulo? Vocês sabem disso? O que é? Quem é o discípulo? Quem é discípulo? É aquele que dão frutos, né? Que impactam os seus resultados. Porque resultado por resultado, tá? O diabo também tem. Resultado por resultado ele tem. Então tem que dar frutos. Eu aprendo, eu recebo, e agora aquilo que eu recebi eu vou gerar frutos. E no caso, para o reino. E o Apocalipse é aonde vai gerar frutos. Eu sou um exemplo. Eu sempre quis aprender Apocalipse. E eu ainda continuo estudando. Eu continuo. Porque não dá para parar. E eu não encontrava. O dia que eu encontrei,
Eu estudei cursos, livros, apostilas, e eu tenho que gerar agora aquilo que eu sempre desejei: frutos para o reino, impactar pessoas. E o meio da internet é mais fácil, é mais rápido, age com mais facilidade. A gente fala na igreja, tem bloqueios por alguns momentos, porque nem todos aceitam, porque é muita revelação. Os que aceitam são abençoados, tem os curiosos, tem aqueles que jogam pedra, mas eu não posso guardar o que eu aprendi. E é o que eu estou passando aqui. Curso para que muitos possam aprender. Então tem que gerar frutos, não é só por resultado. Tem que ter fruto, tá bom? Pessoal, Apocalipse, eu já tinha falado, eu vou falar de novo. Eu falei, acho que foi no primeiro dia. Apocalipse é a revelação máxima de tudo o que a palavra de Deus ensina. É a Bíblia sem mitos, tá? Tá tudo na Bíblia. Apocalipse 5, o que vai falar, pessoal? Apocalipse 5 vai falar do livro selado com 7 selos. Ok? Se for abrir sua Bíblia aí, Apocalipse vai falar do livro selado com 7 selos. Espera só um pouquinho aqui. E Apocalipse 1, o que fala aí, ó? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Estou com a minha versão aqui, a João Ferreira de Almeida, que é mais fácil, acho que é para todos, né? Apocalipse 5, 1 fala assim, ó: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Essa aqui é a escritura da terra. Por dentro e por fora, estava escrito, por dentro e por fora, bem selado com 7. Olha o número 7. Número 7. Por que não 8? Por que não 6? É 7. O que significa o 7? Numerologia. É o governo de Deus na terra. 12 o governo na eternidade. Tá? Então, o livro estava selado por dentro e por fora com 7 selos. Esse livro aqui não é o livro da vida, tá? É o livro dos 7 selos. Esse livro da vida, muitas pessoas confundem. É o livro da salvação. É o livro das obras. Tá? Dos vencedores. Tá tudo na Bíblia, gente. Que a gente ouve fulano, a gente nunca busca. Fulano falou, então é. Como assim então é? Não, quem falou? Deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que o livro da vida é o livro da salvação. Por quê? Pode me explicar? Aí você pegou. Não é por nada, mas levar crente para a Bíblia e te ensinar aquilo que falou, aí você já matou crente. Se você for levar certos tipos de pessoas que falam e falam, me mostra, aí você quebrou. Porque a maioria meio que fala por repetição, pelo que o outro falou, mas nunca estudou sobre o assunto que está falando, do que o outro falou. Conseguiu entender? Mas então o livro da vida então não é o da salvação, tá? O livro da vida é o livro das obras. E esse livro selado com 7 selos por dentro e por fora, que está nas mãos do que está sentado no trono, que é Deus, não é o livro da vida, é o livro dos 7 selos. Então não confunda o livro da vida com esse livro dos salvos. Eu vou tornar a repetir, tá? E é isso que eu estou falando, comentem lá. Tá? Comentem lá quando eu postar sobre esses dias que nós temos live, eu postar um vídeo, postar uma foto, primeiro dia, hoje foi nosso segundo dia, hoje foi nosso terceiro dia, foi assim, olha o que você aprendeu, você que esteve na live, então comentem aí, para impactar pessoas. Como assim? Tá? O livro da vida não é o livro dos salvos. Todo mundo que tem o nome escrito no livro da vida está salvo, tá? Está já salvo.
Mas nem todos os salvos possuem o nome escrito no livro da vida. Essa frase, se você não postar lá no Instagram, ou se quiser postar nas suas redes sociais, menciona aí, tá, gente? Menciona aí. Nem todo mundo que tem o nome escrito no livro, todo mundo que está escrito no livro da vida está salvo, mas nem todos os salvos que possuem o nome escrito no livro da vida. Mas nem todos os salvos possuem o nome escrito no livro da vida. Que fala de obras. Porque vai chegar um momento que Deus vai ter que riscar o nome, não é apagar, ele vai ter que riscar. E se riscar é disciplina. É forte, né? Efésios 2, 8 ao 10. Abrem aí, Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. As obras, andássemos nela, tá? Andássemos nela, pelas obras, tá? Então, salvação, gente, é um dom, tá? Salvação é um dom. Então, Deus, ele se fez justos. Deus nos fez justos. Deus, ele nos fez justos. Continuamos tendo defeitos, claro, óbvio, defeitos, mas somos sinceros. Além de nós sermos sinceros e humilhados, vamos dizer assim, humilhados mediante a sua graça, que é Cristo. Que graça é um nome, né? Ela tem um nome, é Cristo. Então nós somos humilhados mediante essa graça, esse amor. Agora, a soberba nos afasta de Deus. Deus ele não nos fez para que fôssemos perfeitos, mas sim justificados. Vocês estão conseguindo entender? Todos estão me ouvindo? Estão conseguindo entender? Nós somos criados para, é o que diz aqui, para as boas obras. As boas obras. Não pelas boas obras. É para as boas obras. Então, qualquer boa atitude que provém de nós não nos é de autoria, provém do Espírito Santo que habita em nós. Só Deus é bom, nós somos maus, tá? Existe uma frase de São Tomás de Aquino, né, que é um dos pais da igreja. Ele diz que a inveja é a tristeza que sentimos pela alegria alheia, tá? Surgido ter, ser ou fazer, tá? Não conseguimos ter o que o outro tem, não conseguimos ser o que o outro é e nem fazer o que o outro faz. Então nós precisamos ter o discernimento do Espírito e romper esses bloqueios da religião que está instalado dentro de nós. Há um bloqueio, tá? Enfim, pessoal, sobre os selos, vamos lá, vai. Sobre os selos, Apocalipse 3:5, abrem aí, Apocalipse 3:5, deixa eu ler, 3:5, o que vencer
será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, ao que vencer, está falando de vencedor. Vencedor é aquele que faz a obra que Deus mandou fazer. Olha o que está falando, ao que vencer. Então, esse que está tentando vencer pelas obras já é crente, já é salvo. Agora, ele tem que buscar o reino, e para reinar, tem que fazer a vontade. E para fazer a vontade, você tem que lutar, porque o reino de Deus, ele é uma luta, ele é uma guerra, né? Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, ao que vencer, olha o que diz o 5. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Do livro da vida. Eu não vou te disciplinar, porque você já é um vencedor, você venceu. Por que eu vou riscar? Riscar não é apagar. Deus, ele apaga e não escreve. O nome já está lá, ele só risca. Depois que passou pela disciplina, ele tira o risco, o nome continua. Então, riscar é uma disciplina. Aquele que vencer, ele não vai disciplinar. Então, o livro da vida é para os vencedores. Aquele que não venceu, ele risca. Tanto o vencedor como o que vai ser disciplinado já está salvo. Por que vai estar escrito o nome no livro da vida pertencendo à salvação? A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Então não é pelo que eu faço que eu vou estar com o meu nome escrito no livro da vida. Não é pelo que eu faço. É pelo que eu faço para mim entrar no reino. Mas Cristo fez para que eu possa ser salvo. Conseguiram entender? Amém. O seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Tá? Então, para estar no livro da vida é necessário ter mérito. Salvação não precisa de mérito. Mas para estar no livro da vida, para ser um vencedor, tem que ter mérito. Para sermos salvos, não precisamos, né? Ter o mérito. Então, por isso que o livro da vida não pode ser o livro dos salvos. É dos vencedores, né? Porque está falando ao que vencer. Ao que vencer. E aí, citando o livro da vida, né? Aqui, você sabe que existem diversos livros, né? Na Bíblia. Vocês querem anotar? Livro dos vivos. Livro dos vivos. Salmos 69, 28. É o livro dos vivos. Anotem aí. Livro da vida. Filipenses 4, 3. É o livro da vida. Ou seja, esse de Filipenses aqui, ele contém o nome daqueles que cooperam com a propagação do Evangelho. É o livro dos que servem, e porque servem, são vencedores. Porque servem, são vencedores, tá? Livro das lágrimas, tá? Salmos 56, 8. É o livro das lágrimas. Esse livro das lágrimas aqui, ele é um livro onde está registrado cada lágrima derramada por amor a Cristo e a obra. Em falar em obra, tem o livro das obras também. Está em Apocalipse 20, versículo 12. Você fala 20, 12, né? 20, versículo 12. Vocês estão anotando? Sim. Estou conseguindo ouvir. Gente, vocês têm que anotar. Anotar, escrever, tá? Ouvem, escrevam, tá? Escrevem aí. Então, o livro das obras, né? O livro dos 7 selos, Apocalipse 5:1, o livro dos 7 selos, o livro das memórias. Tem livro das memórias, Malaquias 3:16, é o livro das memórias. Livro dos justos, Salmo 69, 28, é o livro dos justos. Então, esses aí são
alguns dos livros, né? Os que a Bíblia fala. Ó, outra coisa, há sete selos. Isso aí vocês têm que entender. Isso aqui é a parte bem inicial do Apocalipse, que eu vou falar aqui, ó. O livro ele é selado por 7 selos. Só que no final do 7º selo aparecem 7 trombetas. E no final da 7ª trombeta vai se abrir 7 taças, ou derramar das 7 taças. Então, nós temos que entender o quê? Que há 7 selos e dentro dos 7 selos estão 7 trombetas. E dentro da 7ª trombeta estão 7 taças, a ira de Deus. Então, nessa aula, nós vamos abrir os 7 selos e ouvir as 7 trombetas e derramar as 7 taças. Vocês queriam, teve muita gente que falou, Danilo, o que é esses 7 selos? O que é essas 7 trombetas? O que é essas 7 taças? Então, nessa live aqui, eu vou falar para vocês. Poxa, Danilo, mas então, o que você vai nos ensinar no curso do Apocalipse verso por verso? Tá dando mais de 1 hora as suas lives, 4 dias. Então, não vai restar nada. Vai, gente, vai. Gente, eu tô entregando isso daqui porque isso daqui é fichinha, é o início. Se para vocês isso aqui está sendo surpresa, está sendo comida forte, vocês vão engasgar no curso então. Vocês vão engasgar. Vai, porque não é possível. Isso daqui é fácil, gente. Ah, é fácil porque você estudou, mas você está estudando. Você também está aprendendo e eu também estou aprendendo 2 vezes. Então você vai estudar e você vai ensinar outras pessoas. Você tem que ensinar, não seja um obeso espiritual, não. Ensina outras pessoas. Então o Apocalipse, ele está dentro da onde? Do livro dos 7 selos. E esse livro selado por dentro e por fora, ele está onde? Nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. Então, o livro do Apocalipse é o livro que está nas mãos de Deus. Ele é escritura da terra. Quase travou a língua aqui, gente. Quase travou. Eita! Ele é a escritura da terra, o livro do Apocalipse. Vamos abrir então os 7 selos? Anotem aí sobre os 7 selos. O selo 1, o primeiro selo, contém nele o cavalo branco. Cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco e o seu cavaleiro. E o que ele possui, esse cavaleiro aí do cavalo branco? O que ele possui? Coroa, um arco sem flecha. Ele já saiu ganhando já a guerra. Antes dele sair, o salmista, ligado com o primeiro selo, lá no curso eu ensino com bem profundidade. Ele já saiu, antes dele sair já cavalgando, ele foi dar o início já com a guerra ganha. Porque o texto diz que ele está sem flecha. Já o salmista fala que quando ele saiu, antes dele começar a cavalgar no seu cavalo, ele já soltou as flechas. E já acertou nos seus inimigos. Quando ele já sai sem flecha no seu arco, ele já saiu já vitorioso. Acho que bugou. Acho que o povo acho que não está entendendo. Por isso que é apenas um demonstrativo nessa live, né? O estudo vem depois. Primeiro é só. Então, o cavalo branco, o que ele simboliza? A pureza. Esse é o símbolo do evangelho. Por isso o cavaleiro possui o arco, mas não a flecha. Por quê?
porque esta foi lançada. Considerando que o mundo já foi iniciada a proclamação do Evangelho, tá? Já foi iniciado já. Ou seja, que Jesus já venceu na cruz. Ele já venceu na cruz, tá? Beleza? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Há três interpretações para que esse cavaleiro branco ele simboliza. Há três. Eu não posso falar só a correta. Eu tenho que mostrar as outras vertentes, tá? Então, ou ela simboliza o anticristo, ou a paz mundial, ou Cristo. Existem essas três linhas de raciocínio aí que o povo fala. Só que ninguém consegue explicar biblicamente falando, não consegue abrir a Bíblia e mostrar texto provando que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo ou uma paz mundial, que é a falsa paz. Eles não conseguem provar. Fala que é o anticristo, fala que é uma falsa paz. Beleza, mas abre para mim a Bíblia e me mostra um texto, pelo menos um versículo, que comprova que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo ou uma falsa paz mundial. Eu volto atrás em tudo que eu falo, não tem problema, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei em alguma coisa, o irmão me mostrou, me provou e realmente é aquilo, mostrando versículos e eu, poxa, estou errado. Eu volto e fico com aquele argumento bíblico. Não tenha compromisso com o erro. Ninguém aqui é perfeito. Mas até hoje, agora na Bíblia, está em inúmeros textos, principalmente em Apocalipse, que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Ou seja, é a palavra de Deus. Por que não pode ser o anticristo? Por quê? O primeiro selo não pode ser uma pessoa. Guarda isso, não pode ser uma pessoa. Por quê? Porque fugiria da hermenêutica e da lógica dos símbolos que cada um dos cavalos, né? Já que cada um representa algo e não uma pessoa. Cada cavalo, cada cavaleiro, ele é um símbolo e ele representa algo e não uma pessoa. Gente, caneta preta desse tamanho, 150%, expandir, escreva isso. Isso daí, para mim, é a palavra-chave de hoje, sobre o cavaleiro do cavalo branco. Verdade. E além disso daí, a presença da coroa fala ainda da glorificação do evangelho. Esse cavaleiro do cavalo branco. Pronto. Prova. Ao contrário disso, gente, se tiver, por enquanto não achei não. Então, cada um dos cavalos são representações de algo, beleza? São representações de algo e não de uma pessoa. Então, por isso que aí a gente pode afirmar com certeza de que o cavalo branco é Cristo. É o Evangelho, tá? Apocalipse 6, 1, 2. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei. E ouvi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Ele saiu já vitorioso, ele já venceu a guerra, ele já saiu já com a guerra vencida. Por isso que não tem mais flecha, ele já atirou antes de sair.
Ai, vamos avançar porque acho que o povo não tá gostando. Acho que o povo não tá gostando. Não tá. Vocês estão gostando, gente? Comentem aí se estão gostando. Vocês querem mais? Não, eu paro com a live. Gente, ó, selo 2, vai. Selo 2. O que vai conter no selo 2? O cavalo vermelho e o seu cavaleiro, óbvio, né? Cavalo vermelho e o seu cavaleiro com uma espada. O que simboliza? Guerra. Guerra. Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Já notaram aí? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu o outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz na terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Guerra. 3. Contém aqui o cavalo preto e o seu cavaleiro. O que tem nele ali segurando? Uma balança na sua mão, né? Tem uma balança. O que vai simbolizar a balança? Vocês lembram? Não sei se são da época, com certeza são, né? Eu, quando era mais novo, quando eu ia comprar café em um certo estabelecimento, lá no interior, eu me lembro até hoje, aquelas fábricas de café artesanal, tinha umas máquinas antigas que colocava naquelas caixinhas, papel, né, fechado a vácuo, feito na hora ali, assim que, eu quero 1 quilo de café, eu quero 2 quilos de café, tinha um pacote para cada quilo, aquele cheiro de café interior, nossa gente, que delícia. E assim que ele colocava os quilos que cada um dos seus clientes pedia, tinha uma balança. Você foi em feira, me dá tantos quilos, tantas gramas, eu quero essa fruta, eu quero isso aqui. Existem feiras ainda que pesa por balança, alguns já tem um preço, tudo já fechado a vácuo, mas tem aquelas feiras, né, de domingo ou em alguns bairros durante a semana, que você vai comprar algo, tem a balança, mercado, balança, porque envolve comida, né? Por isso que o cavalo preto simboliza fome, e ele está segurando uma balança. Simples. Não está difícil de entender, né, gente? Balança, fome, né? É só ligar. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizendo do branco ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e ao que sobre ele estava sentado, e tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Está falando de comida na grande tribulação, né? Vai faltar comida. Vai ter pessoas que vai dar tudo que tem por um pouco de comida. E o que é mais precioso que vem do campo, isso aí vai valer ouro. E vai ter gente que vai dar tanto dinheiro por um pouco de comida, que naquele momento aquele dinheiro jogado assim, aquele monte de nota, aquele monte de dinheiro, não vai valer nada. Porque a comida vai ter maior valor do que o dinheiro. É o que diz o texto. Selo 4, vamos lá. O que vai conter? O cavalo amarelo. E o seu cavaleiro. O que vai simbolizar? A morte. Anotaram aí? A morte. Apocalipse 6, do 7 ao 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e ouvi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte.
falei alguma coisa fora, tem gente que fala que não é a morte. Estou lendo o texto. Estou falando o texto. Morte e o inferno o seguia. Tá? Porque a morte vai ser o último estágio a ser vencida. Ela é mais velha do que Lúcifer, a morte. É mais velha do que Lúcifer. Depois vem Lúcifer. Tá? Continuando, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e com feras da terra. Quinto selo, gente. Quinto selo. Vocês estão gostando? Está conseguindo entender? Ouvir? O quinto selo contém o clamar da... Ah, isso aqui é demais. Contém o clamar das almas debaixo do altar, né? Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esse aí é o quinto selo. Então, só que assim, a palavra... Deixa eu falar. A palavra morrer ou morte não pode ser usada para aqueles que não pecaram, ou para aqueles que tiveram os seus pecados justificados. Opa, aí bugou, aí pegou. Ó, quando se fala de dormir na Bíblia, isso aqui em Gênesis eu vou falar bastante, ó. Quando fala de dormir na Bíblia, é porque, tecnicamente morreram, né? Morreram. Mas não se usa essa palavra porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão, para a criação de Eva, é colocado em um profundo sono, obviamente ele morreu, né? Tecnicamente ele morreu. Mas só não se usa essa palavra. Colocou um profundo sono, porque ele não tinha pecado. Como que ele vai conhecer o pecado para que Deus possa escrever lá? Ele morreu. O salário do pecado é a morte. Estava na criação. Adão não conhecia o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, sabe, como Adão não tinha pecado, ainda Deus colocou um profundo sono, mas Deus matou Adão. Ou você acha que ele nana nenê, dorme, aí vai lá e abre o lado direito, abre a costela e tira a Eva? Você acha que ele vai estar dormindo lá? E Deus abre na costela? Gente, não. Não. Ele matou Adão. Mas o fato dele não ter pecado colocou um profundo sono. Tá? Agora, o salário do pecado é a morte. Por isso que hoje nós morremos. Porém, aqueles que são salvos em Cristo, salvo no Espírito, Deus já não fala que você morre. Você apenas dorme. Aqueles que rejeitam o Filho morrem para a condenação. Aqueles que são salvos em Cristo, que já um dia, é uma vez só, já aceitou Jesus, porque ele morreu uma única vez, você já aceitou Jesus, você não morre, você dorme. Por quê? Você passa da morte para vida. Então, ninguém fica dormindo porque morreu, gente. Acho que bugou já. Bugou. Se você é salvo, é imediatamente levado para debaixo do trono de Deus. Se você não é salvo e morre, você é levado imediatamente para o inferno. Aí, se eu for entrar com profundidade, a live, né? O ensino vai estender. Aí tem coisas que eu tenho que dar aquelas requebradas aqui para a gente não tirar o foco do tema de hoje, selos e símbolos. Mas deu para vocês entenderem um pouco?
Mas no curso a gente aprofunda mais, gente. Além do que eu estou falando aqui, além disso, quem morre, guarda isso, não perde memória. Porque tem gente que já ouvi falar. Danilo, quando morre, a gente vai lá, após a morte, a gente vai ter memória? Vai ter memória, com certeza, não perde memória. Ó, como poderia, gente, como poderia ser feito um julgamento de gente sem memória? Ó, no dia do julgamento, Deus vai julgar eu. Danilo, você fez isso? Eu fiz? Não tô sabendo. Não tem, gente. Não tem como Deus fazer um julgamento com gente lá, com todo aquele povo que não tem memória. Oh. A passagem do Lázaro e do rico lá, se aquele texto que é literalmente uma verdade que Jesus contou, porque diferente quando ele vai falar em parábolas, ele vai comparar o reino dos céus como parábola, mas a passagem do Lázaro e do rico, ele não começa com parábola. Ele já começa dizendo que foi um fato, né? Foi algo verdadeiro, foi algo real, mas no mundo espiritual. Então tudo aquilo que está escrito não é uma história, assim, não é uma história com a vogal E, é uma história com H maiúsculo, é verídico, só que no mundo espiritual. Então toda aquela história contada sobre a passagem do Lázaro e do rico é um fato real e tem memória, tá? E tem memória. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Gente, vocês estão com a Bíblia aí? Apocalipse 6, do 9 ao 11. Deixa eu ler aqui com vocês. 6, do 9 ao 11. 6, 9 ao 11. Deixa eu abrir aqui. Ó, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tem memória ou não tem? 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram, né? Está falando daqueles que vão morrer ainda na grande tribulação. Os vencedores tardios. Levítico, abre aí, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Ó, 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então, altar é onde alguém morre. Então, esse texto apenas explica o porquê das almas do quinto selo. Porque altar é algo para a morte. Aí se explica porque essas almas estão debaixo do altar, tá? Porque eles foram mortos diante do altar, diante de Deus, tá? Vamos lá. Sexto selo. O sexto selo. O que vai conter nele? Tá? O céu e a terra são abalados, ou seja, é o início da grande tribulação. Anotem aí, Apocalipse 6, do 12 ao 17. Tá? Apocalipse 6, do 12 ao 17. Deixa eu abrir uma observação. Eu falei nas outras lives que textos, capítulos com versículos
muito longo, eu não vou ficar lendo, tá? Mas eu passo para vocês anotarem, depois vocês leem em vossas casas, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Porque se eu ficar só lendo o versículo, eu não vou entregar o conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Então, eu quero que a live seja bem precisa, sabe? Para não perder tempo, porque o tempo é dinheiro, o tempo é precioso. E eu não quero perder, eu não quero que você perca tempo para ficar só lendo o versículo. Deixa para o estudo. No estudo do Apocalipse, verso por verso, a gente lê. Pode ter certeza que a gente lê e aí eu aprofundo. Aí por isso vocês vão sair com a mente, com a cabeça assim, ó, aberta. Tá bom? Anotaram aí? 7º selo, que vai conter 7 trombetas. Apocalipse 8, versículo 1 e 2, que fala: e foi aberto o 7º selo e fez silêncio no céu por quase meia hora. Isso é o que o João interpretou. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foi-lhe dadas 7 trombetas. Então vamos lá. Quando é aberto o 7º selo? Quando é aberto o 7º selo? Cristo, ele é visto como um sumo sacerdote, tá? Por isso que ele tem um incensário com a fumaça para que pudesse entrar no Santo dos Santos diante de Deus. Então, quando Deus ele inspira, quando Deus inspira, porque vai que eu falo errado, né? Inspira. Quando Deus inspira a fumaça, ele recebe as orações. Quando ele expira a fumaça, é a resposta das nossas orações. Então Deus ele não fala o português. Deus ele não fala para responder. A gente ora e sobe como uma fumaça quando joga no altar, de frente com o seu trono. Jogou, Cristo vai e joga esse incensário, pegando das mãos dos anciãos, através do Espírito Santo que entrega a ele, porque os 24 anciãos, olha eu falando errado, os 24 anciãos representa as 24 horas da terra. Então, em cada hora que nós oramos, tá? Tem uma taça. Cristo ele recolhe e joga no altar. Sobe com uma fumaça, o altar está diante do trono de Deus. Deus ele inspira. Depois ele expira a fumaça, já é a resposta. É assim que Deus age. Falei. Apocalipse 8, do 3 ao 5, anotem aí. Apocalipse 3, do 8 ao 5, para vocês entenderem. Eu vou ler com vocês. Isso aqui pode ter bugado, então eu vou ler. Apocalipse, vocês estão anotando, né? 8, do 3 ao 5. Apocalipse 8, do 3 ao 5. Ó, beleza? Vocês estão anotando? Então vamos lá. Ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus, que é Cristo, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E depois do anjo tomou o incensário, encheu-o no fogo do altar e lançou sobre a terra, que já vem a resposta. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Por que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos? Porque é a resposta. É a resposta quando joga na terra as orações. É a resposta de Deus. Quando Deus ele... Aí já vem a resposta. Quando lança na terra, vem com voz de trovões,
né? Relâmpagos e terremoto. É Deus dando resposta. Apocalipse 5:8. Deixa eu ler aqui, 5:8. Ó. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a primeira palavra que cada um dos livros, anota isso aí também, a primeira palavra que cada um dos livros do Pentateuco dá o nome a cada um dos 5 livros, né? A primeira palavra, escuta bem, a primeira palavra é de cada um, acho que eu falei errado. A primeira palavra de cada um dos livros do Pentateuco dá um nome a cada um dos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Deus dava a cada um, né, da genealogia o nome e destino. O nome e o destino. Vocês conseguiram pegar? Ó, a primeira palavra de cada um dos livros do Pentateuco dá um nome a cada um dos livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Deus dava a cada um da genealogia nome e destino. E destino. E eu quero que vocês anotem aí sobre a genealogia de Adão. Anotem aí. O que o Adão representa? Homem. É o destino. Homem. 7. Anotem aí, 7. Apontado. Enos, mortal. Cainã, desgraça ou pena. Maalael, o santo Deus. Gerede, descerá. Enoque, ensino ou instrução. Matusalém, sua morte trará. E Lameque, desesperado, sem esperança. E Noé, alívio e conforto. Aí vocês juntam o significado, vai dar um destino. Vai dar um destino. Eu não falei os nomes, depois o destino de cada um deles? Quem anotou vai dar uma frase. Vai formar um destino. Quer que eu falo? Aos homens, Adão, né? Aos homens está designada ou apontada uma mortal desgraça. Mas o Deus Santo descerá ensinando que a sua morte trará descanso ao ausente de esperança, o alívio e conforto. Por essa vocês não esperavam, hein? Vocês viram, gente, como tem revelação? Gente do céu. Vocês viram? Gente, vamos lá que as horas estão avançando. Não quero me prolongar aqui não. Vamos lá. Sobre as trombetas, vai. A trombeta 1, né? Apocalipse 8, versículos 6 e 7. O que vai estar falando? Fala do juízo sobre a terra para os ímpios. Tá? Para os ímpios, anotem aí. E no curso eu vou entrar com profundidade no assunto. A segunda trombeta. Apocalipse 8. Achei.
Apocalipse 8, versículo 8 e 9, fala do juízo sobre o mar. O juízo sobre o mar, tá? A terceira trombeta fala do juízo sobre os rios. Capítulo 8, versículo 10 e 11. É tudo em Apocalipse. A quarta trombeta fala do juízo sobre o sol, lua e estrela. Estou falando rápido. Apocalipse 8, versículo 12. A quinta trombeta, quinta, sexta, quinta, sexta e a sétima trombeta é os três últimos ais. É os três últimos ais que vai tocar diretamente nos homens. As quatro primeiras toca nas coisas criadas. As três últimas toca diretamente nos homens. Ou seja, numerologia, 4 mais 3 dá igual a 7. Coincidência, né? Que coincidência. Eu vou dar uma... Vocês querem... Teve pessoas que falaram assim, imersão. Muito bem. Eu vou dar uma pincelada do que está na imersão. Quando o número 4, conjunto de 7, isso aqui é o que está na imersão. Aí eu vou escrever, lá é só para quem quer se aprofundar. Na imersão, quando tem conjunto de 7, ou é 4 mais 3, ou é 3 mais 4. Tudo que você vê de número 7 na Bíblia, ou ele é 4 mais 3, 3 mais 4. O número 4 é o número da terra, o número 3 é o número de Deus da triunidade. Então, quando o 4 é o número da terra, inclusive o do homem. Quando esse conjunto vem de quatro coisas, e depois, por último, vem o 3, é o homem indo para Deus. Quando vem primeiro 3 conjuntos e depois vem 4 conjuntos depois do 3, é o homem se afastando de Deus. Está em decadência. Tá? Por isso que as 7 igrejas da Ásia é 3 mais 4. Não é à toa que Laodiceia, a última igreja, é a igreja dos leigos. né? Igreja dos leigos. Não tem entendimento, mas quer falar. Tá? Então a igreja está no seu último período na Terra, está em decadência, está em declínio. Por isso que as trombetas é um conjunto de 4 mais 3. Por isso que vai vir a tribulação e a grande tribulação, para trazer a criação, tá, de volta para Deus. Deixa para imersão. Vocês viram que em Apocalipse... Quando que vocês viram isso aqui em Apocalipse? Esse conta-gota que eu falei aqui de 4 mais 3, 3 mais 4. Fora o 12. Onde que eu vou encontrar isso na Bíblia? Na imersão eu mostro. Já pensou você ensinar isso aí na sua igreja? Então. Já pensou você conseguir montar o seu esboço de ensino, levar lá? Porque, gente, Apocalipse de cabeça não dá. Você ir lá na sua escola bíblica ou em alguma sala de aula, você explicar isso aqui, o Apocalipse, as pessoas vão falar, nossa, eu achava que era isso, e não é. Olha a riqueza que é. Vamos lá. Eu falei sobre a quarta trombeta, né? A quinta trombeta. Que está falando sobre o juízo sobre os homens, né? O juízo sobre os homens, cada um, que são os 3 ais, né? A quinta, a sexta e a sétima. Ai. Então, cada um desses ai aqui vão se manifestar, então, na quinta, na sexta e na sétima trombeta. É onde vai falar sobre o primeiro ai, a quinta trombeta, tá?
de Apocalipse 8:13 até Apocalipse 9:11. Vamos ler? Apocalipse 8:13. Deixa eu só ler aqui com vocês aqui, para vocês entenderem. É bom ler isso aqui. 8:13. E olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Ainda bem que a águia não vai ficar na terra, ela voa. Por isso que ela olhou e falou: ai, ai, ai. Por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar, porque ainda não terminou a 4ª trombeta. Vão tocar. Aí eu quero que vocês anotem aí Apocalipse 9, do versículo 1 ao 11, tá? Do versículo 1 ao 11, anotem aí. Referente a esses 3 ais, tá? A 6ª trombeta, o que vai estar falando? De mais juízo aos homens. Vai estar falando do segundo ai. Segundo ai. Apocalipse 9, tá? 9, do versículo 12 ao 21. Mas o primeiro aqui eu quero falar, passado já é um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. O ais de Deus, né? O ais de Deus. Gente, anotem aí. 7ª trombeta. 7ª trombeta. Anotem aí. Essa 7ª trombeta aqui, há um hiato. Há um hiato entre a 6ª e a 7ª trombeta. Vocês sabiam? A 7ª trombeta, ela traz o reino eterno de Cristo. Tá? E aqui fala do terceiro ai. Quando ela tocar, vai dar início ao reino. E além disso, gente, dentro da 7ª trombeta contém 7 taças. 7 taças. Eu quero que vocês anotem aí. Apocalipse capítulo 11, do versículo 14 ao 18. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então vai ser logo em seguida. Tá? Vai ser bem rápido. Tá? Bem rápido. Então no momento das 7 taças, não há nenhum filho de Deus na terra. A igreja não vai ficar na terra. Não vai estar nenhum filho de Deus. É impossível. Não tem, não tá. Porque a Bíblia diz, tá? Lá em Romanos 5:9. Porque os filhos de Deus não podem sofrer a ira. Por que não pode? Porque Jesus no Getsêmani já tomou a taça da ira de Deus que iria ser derramada sobre o homem. Ele já tomou. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Aí, ó. Fazer a vontade do Pai. Ele teve que morrer. Todos nós, gente, temos uma taça a ser derramada. Mas ela só derrama na hora que chega no seu ápice. Quando ela transbordar, Deus aplica o juízo. E foi o que ele ia fazer com a terra. É por isso que quando Jesus ele foi crucificado, depois de 7 anos iria acabar tudo. Mas foi interrompido o relógio por causa da mulher cananeia, que entrou um outro povo por causa da rejeição do povo de Deus, que é o judeu, na rejeição do seu filho Jesus. Vamos lá. Abertura das 7 taças. Está sendo de grande valia essa aula de hoje, gente? Vocês estão aprendendo? Gente, eu fico preocupado. Vocês estão aprendendo? Comentem aí. Meu Deus. Ó, a taça 1,
ela vai trazer uma úlcera perniciosa e maligna sobre os adoradores do anticristo, tá? Apocalipse 15, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui. Apocalipse 15, já estamos terminando, gente. Aguentam aí. Apocalipse 15, versículo 1 e 2, ó. Ó o que está falando. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ó o 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, né? Chamai. Eis fogo, maim, água, um mar de vidro. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem, está falando dos vencedores tardios, e o número do seu nome estava em pé. E o número do seu nome é a quantidade de pessoas, estavam em pé junto ao mar de vidro. Então esse é um tipo de arrebatamento ao mar de vidro. E tinham harpas na mão, igual Apocalipse 14, 1. Os vencedores do rapto tinham harpas na mão. Um cântico novo, que é o de Moisés. Esses aqui foram mortos na grande tribulação e foram diretos para o mar de vidro, para o trono, e tinham harpas na mão. São os vencedores, porém tardios. Estavam em pé sobre esse mar de vidro. Então, esse mar de vidro é água e fogo, né? São também juízo de Deus. Água e fogo é um símbolo de juízo de Deus também, tá? No texto, então, mostra aqui, que nós lemos, mostra que eles estão em pé, tá? Não debaixo do juízo. Eles não estão debaixo do juízo, eles estão em pé, em uma posição de vitorioso. Eles estão em pé, tá? Em pé. Beleza? Eles estão em pé. Apocalipse 16, 1 e 2. Olha o que fala. Apocalipse 16, 1 e 2. Vamos lá. Olha o que está falando aqui. E ouvi vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Então não tem como a igreja aceitar a marca do anticristo. O 666, não tem como, porque vai sofrer a ira de Deus, e os salvos não podem sofrer a ira. Pronto, já está explicado. Simples. Lendo o texto e explicando fica mais fácil, gente. Tá? A segunda taça, o que vai ocorrer? O mar se transformará em sangue, como de um morto. Apocalipse 16, 3. Tá? A terceira taça, os rios e as fontes de água se transformarão em sangue. Anotem aí, 16, versículo 4 a 7. Tá? E a quarta taça, o sol, gente, ele vai queimar os homens com fogo. O sol ele queima os homens com fogo. A pupila dos olhos vai cozinhar dentro da órbita ocular por conta do calor. Vocês têm noção do que vai ocorrer, gente? Apocalipse 16, versículo 8 e 9. Anotem aí. Só vocês lerem aí 16, 8 e 9. Vou ler aqui, ó. Aqui, vocês estão duvidando? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abraçados com grande calor.
e blasfemaram o nome de Deus. Olha aí, ó. Eles não se arrependeram e têm poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória, por causa desse... Se eles derem glória, se tivessem se arrependido e derem glória, eles iriam fazer que nem as nações que ajudaram a igreja quando estava na grande tribulação, sobre o evangelho eterno. Um anjo vai pregar esse terceiro evangelho, que é o da graça do reino, e esse último evangelho eterno. Vai parar no meio do céu, vai pregar. Essas nações que ajudaram, que são as ovelhas lá de Mateus, que são chamadas de justos, vai ajudar a igreja no julgamento das nações, após o julgamento das obras da igreja. Essas nações que ajudaram a igreja que ficou vai falar: Deus, esse me ajudou. Pai, esse me foi me visitar na prisão. Então Deus vai chamar eles de ovelha, de justo, tá? De justo. E eles deram glória, não aceitaram a marca e deram glória por causa desse evangelho eterno. E é o que está dizendo o texto: eles não deram glória, eles iam entrar no milênio. Eles iriam entrar no milênio e repovoar a terra. Mas não deram glória. Quinta taça, vamos lá. Quinta taça. O que vai estar falando nessa quinta taça? Fala que o reino do anticristo, ele escurece e se torna tenebroso. Aí vai chegar perto da queda das duas Babilônias, né? A religiosa e a religiosa e a política. Eu ia falar econômica. E a política, tá? Referência, Apocalipse 16, versículo 10 e 11. Quinta taça, sexta taça. Vamos lá? Sexta taça vai falar que o rio Eufrates e as suas águas vão se secar. Tá? Vão se secar. É onde vai se secar. E aí é onde os países do Oriente vão, possivelmente a China, vai vir por esse mar e vai se juntar contra as outras nações para guerrear lá na região de Jerusalém, nessa guerra nessa guerra do Armagedon. Nessa guerra do Armagedon. Tá? Então eles vão vir para se juntar nessa guerra, para surgir a guerra do Armagedon. Eles vão vir e vai recuar Jerusalém ali. E aí é onde Deus aparece. Cristo aparece com a sua igreja. E todo o olho verá. Mas vamos deixar os detalhes aí. E, para quem não sabe, vai ter judeus ali, de Deus, por causa da lei, né? Judeus em Jerusalém. Porque Deus ele fez uma nação de reis e sacerdotes. Reis por causa da graça em Cristo e sacerdotes por causa de Deus da lei. Então, a nação sacerdotal é do povo judeu. A nação de reis é a igreja. Tá? Então vai ter judeus ali em Jerusalém e eles vão ficar cercados por essas nações. E por detrás, espiritualmente falando, demônios vão estar tudo por trás. Esses demônios vai estar tudo endemoniado. Vai ter um endemoniamento por essas... vai ter um endemoniamento dentro dessas nações diabólico. Aonde que Jerusalém vai estar tão cercado, o seu povo vai ficar tão cercado que não vai ter mais por onde escapar.
nessa guerra, aonde Cristo aparece e destrói. Enfim, sétima taça. É onde vai ocorrer o maior terremoto. Eu falei a referência, Apocalipse 16, 12, falei, né? Se não, é Apocalipse 16, 12. Tá? E a sétima taça vai ocorrer o maior terremoto. Tá? É o que vai estar falando. 16, versículo 17 até o versículo 21. Beleza, pessoal? E é isso por hoje. Vocês anotaram as referências, então vocês estudem aí.